Gente, parte 2 aqui agora da cinemática, certo? Parte 2. O que é que acontece? A gente vai ver aqui agora as condições de movimento a partir do referencial, né? Se o corpo está em movimento, está em repouso a partir de um determinado referencial. E a gente vai apresentar algumas definições aqui, certo? O que é referencial inercial e referencial não inercial, certinho? A tela está compartilhada com vocês aí, não tá? Pronto, apareceu transportes e esportes, não foi? Pronto. Então aqui, ó, para o estudo do conceito de movimento, vamos reconhecer os seus diferentes tipos, né? Identificar regularidades e diferenças, entender como o movimento pode ser gerado ou alterado, certo? Então a gente vai ver aqui de que forma, que nem a gente estava discutindo agora, né? O homem dentro do trem ele está em movimento, se a mulher for o referencial, mas se o homem for o referencial, ele está em repouso. Então é isso que a gente vai ver aqui agora, essa questão de transportes e esportes é nessa logística aí, certo? Ver quem está em movimento e quem está em repouso, a depender do referencial adotado. Isso aqui eu já falei para vocês, que a cinemática é a parte da física que vai estudar apenas o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas. Repouso e movimento a gente acabou de ver também, né? Eu acho que deu para entender mais ou menos aí, depende do referencial adotado, quem está em repouso, quem está em movimento. E aqui, você tem aqui um estudo de caso, né? Quem está em movimento? Lógico, né, gente? Essa pergunta aí é um pouco aberta, tá aberta, né? A gente não tem como responder, depende do referencial adotado. Então, tem uma mulher e tem um homem, né? A mulher, ela está dentro ou fora do trem? Acho que a dificuldade é entender onde é que essa mulher está, né? Ela está dentro ou está fora do trem? Acho que está dentro, né? Então, vamos lá. O que é que acontece? Então, a mulher, ela está dentro do trem, né? Isso, o homem está do lado de fora, está em movimento, não é isso? É assim, o trem está em movimento. Então, se você adotar a mulher como referencial, né, mesmo que ela está dentro do trem, o homem lá fora, ele está em movimento e ela está em repouso. Mas se você adotar o homem como referência, a mulher sim está dentro do trem, ela está em movimento, certo? É esse o estudo de caso que a gente faz para entender quem está em movimento e repouso. E aí vem a parte muito importante agora, é entender o que é o referencial inercial e o que é o referencial não inercial. Gente, referencial inercial é aquele em que o seu estado de movimento não se altera, certo? A não ser uma força externa que atue nele. Todo referencial inercial, ele está parado. Ele tem que estar obrigatoriamente parado. A soma das forças ali é igual a zero. Ele está no estado que não se altera de jeito nenhum, a não ser que uma força externa atue nele, certo? Você tem aí esse vagãozinho de trem e tem lá uma bolinha pendurada. A velocidade dela é igual a zero. Ela está parada. Ela é um referencial inercial, certo? Então, todo referencial inercial, ele obrigatoriamente está parado, a não ser que uma força externa atue nele, certo? Então, o referencial inercial, ele só vai sair de movimento se uma força externa atuar nele. Então, bote na cabeça de vocês, todo referencial inercial, ele está parado. Ele só vai entrar em movimento quando uma força externa atue nele, certo? Referencial não inercial. Olha só a bolinha em movimento. Tem um conjunto de forças atuando aqui agora, tá vendo? Nós temos aqui uma FR, que é a força resultante. Nós temos a tração, que é um tipo de força na corda. E temos aqui no sentido para baixo o peso dessa bolinha. Então, nesse caso aqui agora, nós temos
um referencial não inercial, porque além de aparecer um conjunto de forças atuando nesse objeto, esse referencial passa a ter também aceleração. E é um referencial que se encontra acelerado. Ele passa a ter o que? Aceleração. Certo? Então, para esse referencial, as leis de Newton necessitam de correções. Certo? Aí nós temos, na verdade, nós temos que aplicar algumas leis de Newton aqui no referencial não inercial. Certo? Então, nós temos dois tipos de referencial. Nós temos o referencial inercial, que é aquele referencial parado, que não se mexe, que não sai do lugar, que não tem força nenhuma atuando nele. A soma das forças é igual a zero. Já o referencial não inercial, nós temos um conjunto de forças e temos aí um corpo em movimento, um corpo acelerado. Certo? Deu para entender a diferença dos dois referenciais? Um referencial está em movimento, que é o não inercial, e tem ali um conjunto de forças, e as forças de Newton ali, elas necessitam serem aplicadas, e nós temos o inercial, que ele está parado, certo? Posso avançar? Pode avançar, né? Gente, vocês já ouviram falar nas três leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei. Certo? Eu creio que sim. Ano passado, né, nessas aulas remotas aí, eu mandei, eu mandei conteúdos dessas três leis de Newton para vocês aí. Não sei se vocês se recordam. Mas só que a primeira e a segunda lei de Newton, ela vale para qualquer referencial, certo? A primeira lei é a lei da inércia e a segunda lei é aquela lei lá do princípio fundamental da dinâmica, que diz que força resultante é igual a massa de aceleração. Então, a primeira e segunda lei se aplica a referenciais não inerciais e referenciais inerciais. Tanto aplica para um quanto para outro. Agora, a terceira lei de Newton, que é a da ação e reação, ela só é aplicada para referenciais inerciais, certo? Para referenciais que estão parados. Beleza? Então, e quando eu for explicar essas três leis, eu vou retomar essa ideia aqui, certo? De referencial inercial e não inercial. Mas já adiantando, né, que a primeira e segunda lei de Newton é aplicada para qualquer tipo de referencial e apenas a terceira lei de Newton que é aplicada para referenciais inerciais. Beleza? Aí nós temos aqui essa figura. Opa, aqui. Nós temos um carro está fazendo uma curva com velocidade constante. Era para ter aumentado isso aqui. Opa, aqui. Fica mais interessante assim. Gente, está dando para ver a imagem aí? Pronto. Um carro está fazendo uma curva com velocidade constante. Neste caso, o veículo poderia ser considerado um referencial inercial, um referencial não inercial, ou pode ser tanto um referencial inercial ou não inercial. Gente, tá fácil isso aí, tá? Só é lembrar que referencial inercial é aquele em que o corpo está parado, não está em movimento. E o não inercial é aquele que está em movimento, que está acelerado. Então, a alternativa correta, lógico, que é a B, certo? Então, o referencial não inercial são aqueles em que ele assume, né, um movimento. Então, se tem velocidade constante, o veículo ele tem movimento, então é um referencial que é não inercial. Certinho? Vamos aqui agora. Vamos agora ver o que é trajetória, certo? Então, o referencial, ele determina a trajetória, certo? O referencial determina a trajetória. Se a trajetória assume um movimento parabólico, vertical, horizontal, né? Então, o referencial é importante não tão somente para você determinar quem está em movimento ou quem está em repouso, como também para determinar a trajetória.
preste atenção aqui, ó. Olha o que eu estou falando. O referencial ele é importante para você definir uma trajetória. Né? O referencial não está focado apenas se o corpo está em movimento e repouso. O referencial vai também determinar, vai definir a trajetória. Tem aqui um avião. Esse avião está abandonando aqui essas bombas, tá vendo? Esses objetos. Aí eu pergunto para vocês, esse objeto que o avião está determinando, qual é a trajetória que está desenvolvendo, que esse objeto está desenvolvendo? Qual é a trajetória que está desenvolvendo? Me diz aí, gente. Qual é a trajetória que o objeto, esse vermelhinho aqui, ó, qual é a trajetória que esse objeto ele está desenvolvendo? Sabe qual é a pergunta? Depende. Depende de quem? Vocês tinham que fazer isso. Depende de quem? Depende do referencial, professor. Sabe por quê? Porque esse objeto vermelho aqui, ele tanto descreve esse movimento parabólico, tá vendo? Quanto descreve o movimento vertical. Depende, gente, ó, depende do referencial, certo? Depende disso aqui. Não entendi, professor. A minha pergunta foi a seguinte: qual é a trajetória que essa bomba ela desenvolve? Ela está desenvolvendo a trajetória em linha reta ou ela está desenvolvendo a trajetória parabólica? Aí a resposta qual é? Depende do referencial. Se o referencial for esse homem que está aqui fora, está sentadinho olhando, está aqui em pé observando, ele é o referencial. Então ele vai ver um movimento parabólico. Gente, isso é de fato, isso é verdade mesmo, viu? Então quem está aqui fora está vendo um movimento que parabólico. Beleza. E se o referencial for uma pessoa que está dentro do avião, vai ver essa bomba cair em linha reta. Por isso que o referencial ele determina a trajetória. Se o referencial for o homem aqui fora, a trajetória, olha só como é que é parabólica. Mas se o referencial for uma pessoa que está dentro do avião, significa que a trajetória é em linha reta. Pessoal, deu para entender isso aqui ou não? Fácil, não é fácil? Tem de coisa difícil aí? Não tem nada difícil. Certo? Não tem nada difícil aqui. Então, para você terminar a trajetória, necessita-se determinar o referencial. Beleza? Vou pular para a próxima aqui. Vamos lá. Um exercício. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. Está lá, Daniel. No instante T1. Então, no tempo 1, no primeiro tempo. Ele lança, no T1, ele lança uma bola que sobe verticalmente. Lógico, né? A bola sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea com velocidade constante. Ô, gente, não é a pergunta da questão, não, que daqui a pouco vem a pergunta. Deixa eu perguntar. Daniel está jogando essa bolinha para cima. Essa bolinha está descrevendo que trajetória? Trajetória vertical ou parabólica? Isso, Daniel está jogando a bolinha para cima, né? Essa bolinha está descrevendo que movimento? Vertical ou parabólico? Vertical, né? Quem mais? Vertical. Vocês estão respondendo vertical, mas vocês não estão lembrando que tem que determinar um referencial. Eu não perguntei em relação a quem ou ao que. Eu só perguntei qual é o movimento da bolinha. E esse salário vertical. Está errado. Vocês, professor, em relação a quem? Em relação a gente que está aqui observando Daniel,
ou em relação a Daniel? Em relação a Daniel, essa bola descreve movimento vertical. Daniel está andando de skate, jogando a bola para cima, essa bola está descrevendo um movimento vertical. Mas a gente que está aqui fora, se ver Daniel fazendo isso, a gente vai ver a bola fazendo um movimento parabólico, gente. Então, cuidado com isso. Então, depende do referencial. A minha pergunta não designou quem é o referencial, certo? Então, por isso que está errado você responder que é parabólico ou vertical. Professor, qual é o referencial? Certo? E se na questão não aparecer, você escreve, ó, se o referencial for Daniel, a bola descreve um movimento vertical. Se o referencial for uma pessoa do lado de fora, for um observador, o movimento é parabólico. Você escreve as duas coisas, porque a questão não sinalizou quem é o referencial. Gente, é a mesma ideia desse exemplo aqui, certo? O referencial define a trajetória. Depende do observador. Se está, né, nesse caso aqui, dentro do avião ou fora. A mesma coisa, Daniel. Mas a pergunta, Daniel, não é essa, não. Só fiz abrir esse parênteses aqui para vocês observarem que as questões vêm dessa forma, certo? Mas a pergunta é a seguinte. Deixa eu ver. No instante T2, está aqui o instante T2, está vendo aqui embaixo? Está aqui o T1, que é quando o Daniel joga, e o T2 é quando o Daniel pega essa bola. No instante T2, a bola retorna à mesma altura de que foi lançada. No T2 aqui, desprezando os efeitos da resistência do ar, desprezando os efeitos da resistência do ar. Assim sendo, no instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente é em qual ponto a bola vai cair? Vai cair no ponto K, L ou M? L, é isso? Vai cair no ponto L. Vai cair atrás de Daniel? Não. Vai cair logo na frente? Não. Por quê? Porque para Daniel, essa bola está na vertical. Ela vai voltar para a mão dele novamente. Ela não vai ficar nem à frente, no ponto N, e nem atrás. Por isso que o referencial é importante. Então, para o Daniel, essa bola exerceu um movimento vertical. A gente que está aqui fora, ela exerceu um movimento parabólico. Então, ela cairá no ponto L, pois a velocidade na vertical é a mesma para a bola do Daniel. Para a bola do Daniel, o movimento vertical ele continua, não mudou. Certo, gente? Então, nós terminamos aqui mais uma aula, né, desse conteúdo, desses tópicos aí, os conceitos básicos de cinemática. E hoje, né, nessa aula, a gente viu que os referenciais podem ser inercial e não inercial. Certo? Nós temos dois tipos de referenciais. Nós temos o inercial e não inercial. Certo? O inercial está parado, em movimento, e a primeira lei, a segunda lei de Newton, é que determina esse referencial. E o não inercial, nós temos aí os corpos que estão em movimento, certinho? E a trajetória depende do referencial.